Prezados irmãos e irmãs do Senhor, vou aproveitar esse momento solene, e é um privilégio também estar diante desse púlpito solene, de onde a palavra de Deus flui. E ao mesmo tempo agradecer a Deus por esse privilégio de estar pela terceira vez nesta amada igreja, que faz parte, eu diria, quase integrante do nosso ministério, por onde temos andado nesses últimos 29 anos, quando esta igreja começou a participar desse trabalho na Índia, Reino Unido e outras partes por onde passamos. Sem muitas delongas, eu vou falar devagarinho, e uma das razões pelas quais isso vai acontecer é pelo fato de, depois de 42 anos fora do Brasil, e em contato com muitas línguas, a gente tende a esquecer muitas palavras, e muitas palavras que não são do português entram de repente, sem ser convidadas, por causa, na minha mente, tem essa Babilônia. O livro que escolhi, podia ter escolhido um outro livro da Bíblia, por exemplo, o Pentateuco, um dos livros do Pentateuco, livros ricos como o Deuteronômio, quando Deus fala ao povo de Israel através de Moisés, como um dos tipos de Cristo, poderia escolher Isaías e outros mais. Todos eles são apreciados e maravilhosos, porém Neemias seria um dos meus personagens favoritos pelo fato de ele ser um construtor e um homem que Deus usou como um tipo de Cristo também para passar a mensagem missionária. E ele, nesse caso, foi um missionário, talvez numa outra dimensão, mas existe um paralelo entre Neemias e o Senhor Jesus Cristo e a igreja propriamente dita. Então vamos discorrer um pouco dessa mensagem. Eu não sou muito um pregador, sou mais evangelista. Então os irmãos me perdoem caso alguma palavra de outro idioma surja nessa prédica. Então abramos nossas Bíblias em Neemias. Quem foi Neemias? Embora eu escolhi o capítulo 2, eu vou discorrer como um prelúdio ou como simplesmente uma introdução, o capítulo 1, para que os irmãos venham conhecer essa grande personagem, que foi uma personagem real, certo? Não metafórica, ele existiu. Neemias, o nome dele significa Deus é o consolo. Então o nome, já propriamente dito, já diz alguma coisa, já expressa uma mensagem da sua missão. Deus é o consolo, que se lembra do Espírito Santo, que é o confortador, o consolador. Depois vem Ananias. Existem 3 Ananias na Bíblia. Um deles se encontra em 1 Crônicas, e o outro foi quando esse se rebelou contra o rei Asa. Então, existem 3 Ananias. E a palavra começa que Ananias, o filho de Acalias, isso sucedeu no mês de Quisleu. Para aqueles irmãos que não conhecem o que é o mês de Quisleu, do calendário judaico, o mês de Quisleu representa os meses de novembro e dezembro, porque mais tarde vai falar de um outro mês. E o calendário judaico tem 360 dias, enquanto o nosso, que é o calendário gregoriano, tem 365 dias e 6 horas. Então existe uma diferença entre os mesmos, entre o gregoriano e o judaico. Então aqui nesse mês de Quisleu está se referindo ao mês de novembro e dezembro. E Anani era um dos irmãos, biologicamente falando, de Neemias. O que havia acontecido em Israel? Quando Salomão morreu, cerca de mais de 900 anos antes de Cristo, houve uma coisa, houve a divisão do reinado. 10 tribos de Israel ficaram pelo lado de Israel, e as outras 2 tribos de Benjamim e Judá ficaram para a parte
de Judá. São dois reis, um do norte e outro do sul. E fazendo uma retrospectiva do que havia acontecido, no que Deus havia falado para Moisés, Neemias estava familiarizado com o Antigo Testamento, por ser um judeu. E o que aconteceu com Neemias? Ele começou a decorar a palavra de Deus, sobretudo o Torá. Então ele trazia consigo conhecimento, pelo menos teórico, da palavra de Deus. E no decorrer dos anos, ou dos séculos, porque o povo judeu se afastou de Deus, dando ouvidos a deuses e deusas pagãs, deusas como Astorete e outras mais. Então, o que acontece? Então, o povo foi exilado, e muitos como cativos, todos eles, como muitos foram para a Babilônia, sob o jugo babilônico, debaixo de Nabucodonosor. E quando este império babilônico caiu, veio outro que é o chamado Medo-Persa, e Neemias estava exatamente na Pérsia, hoje Irã, sob a tutela do rei Artaxerxes. Mas Neemias, ele tinha uma paixão por missões. Ele amava o seu povo. Não conseguia dormir, eu estou usando inferências, porque ele tinha uma missão a cumprir por ver o seu povo sofrendo. Aí vieram seus irmãos e outras pessoas de lá, do reinado de Judá, e veio dar um relatório do que estava acontecendo. E Neemias sabia que Deus havia falado para o povo judeu ser fiel. E a partir do momento que eles adorassem outros deuses, existem deuses hoje em nossa sociedade que são diferentes de imagens, como o dinheiro, a fama, o poder. O homem, essencialmente, é o mesmo em toda parte da terra. No âmago, ele é pecador, tem os mesmos anelos e ensejos, e lutam pelo poder e pela fama. Neemias mostra uma qualidade muito importante, de humildade, mas precisava ser trabalhado. Quando você se coloca na situação de Neemias, como é que você se sente? Você mora em uma cidade, alguém vem, faz um destroço total na sua cidade, a tendência é você desenvolver um caráter cheio de amargura, de vingança e furor, por causa da destruição. Neemias provavelmente estava passando por isso, guardava a amargura dos seus inimigos, e um dó por outro lado, porque seus conterrâneos e patrícios estavam passando por tal experiência negativa. Mas o importante que a gente vê na vida de Neemias é a busca, é a paixão, é a determinação de libertar um povo. E então Neemias ora a Deus, como diz o texto aqui. Depois, Neemias não chorou, jejuou, buscou a Deus, confessou e assim por diante. E agora vamos para o capítulo 2, no qual eu quero recorrer. Versículo 11, que é o último do primeiro. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos aos teus ouvidos. Ele já tinha feito essa oração nos versículos anteriores, mas aqui ele continua. Essa continuidade mostra a paixão e a persistência e a perseverança de um homem que tinha uma paixão de libertador e de ver o bem-estar do seu próximo. Ouve a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, o copeiro do rei. Aqui você já conhece Neemias, você já sabe o seu nome, o seu significado, e agora você sabe a sua profissão, copeiro do rei. Quando você fala de copeiro, vem na mente um copo, é a pessoa usar um copo? Não. Ali era uma posição de preeminência, era uma posição
de elite, ao lado do rei. Não era qualquer um que podia chegar. E para ele chegar àquela posição, ele tinha que ter um caráter nobre, um homem de confiança, um homem em quem o rei poderia dar o vinho para ele beber. E o objetivo desse vinho não era só para alegrar o rei. Mulher não podia ficar ao lado do rei. Mas você vai ver aqui um milagre daqui a pouco. Só podia chegar só os súditos, os homens de alto padrão, para sentar ao lado do rei. E ele com o cetro ali, exercendo toda a autoridade sobre todo o império. Ninguém podia falar nada contra o rei. A sua palavra era palavra como na Bahia antigamente. A pessoa tirava um fio do bigode, chovia ou fazia sol, a pessoa garantia a sua palavra. Essa palavra do rei era irrevogável. Debaixo de qualquer circunstância, o rei poderia perder mas a sua palavra era dada, era selada. Até quando Deus quer. Isso você encontra em Provérbios capítulo 21, 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Quando quer, inclina. Deus muda o curso da natureza, mesmo no impossível do ponto de vista humano. Esse Deus que você e eu servimos, não são os pagãos que o mundo adora. E sucedeu no capítulo 2, no versículo 1. E sucedeu, pois, no mês de Nisan. A oração de Neemias não tinha sido ouvida. Não, tinha sido ouvida, mas não atendida. São duas coisas diferentes. Você pede uma coisa a Deus, Ele ouve, porque Ele não é surdo. Ele ouve, mas não é o tempo propício para Deus conceder a você o seu pedido. Então você tem que continuar pedindo perseverantemente. E isso foi o que Neemias fez. Era a paz do seu caráter. E aqui diz no 20º do rei, no 20º, Nisan, do ano 20º do rei Artaxerxes. Quem estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Por que ele tinha que tomar esse vinho? Porque era o maior homem de confiança em todo o império, em todo o reinado. Porque ele seria um tipo de intercessor. Certo? Ele seria um tipo de intercessor. Por quê? Se ele antes de dar o vinho, ele bebia. Porque se ele bebesse e morresse, então o rei não estaria em perigo. Olha que confiança. Hoje as pessoas não confiam nem no pai nem na mãe. Imagina esse rapaz cativo para galgar tal posição no império. É porque as mãos de Deus controlam a história do homem e da mulher nesse planeta. E é por isso que missão é importante e está no coração de Deus. E toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse mostra esse Deus comunicando com o homem, de alguma forma ou de outra, ainda que seja contra a vontade dele, para fazer e exercer no homem, e fazer nele um homem segundo o coração de Deus, como Davi. E outra coisa aqui, e deu ao rei, porém, nunca antes estivera triste diante dele. A palavra triste aqui é importante nesse contexto. Porque para uma pessoa como Neemias chegar àquele ponto, ou qualquer um outro que não fosse Neemias, ele teria que ter não só um bom caráter, confiança, mas também tinha que ser alegre. Ele não podia chegar com o rosto comprido, olha, eu hoje levantei, não quero ir trabalhar, rei. Não, ele não podia fazer isso. Ele tinha que chegar, demonstrar felicidade, mas aqui ele estivera triste. Olha como a história aqui, essa narrativa, ela expõe uma riqueza de conteúdo, que se você prestar atenção, você vê as mãos de Deus controlando o destino da situação aqui. Era quase impossível essa tarefa de ir de volta para Judá. Então o que acontece aqui é o seguinte, ele estava com medo,
Ai, eu estou sendo, talvez, deprimido. O medo causa depressão. E ele, ali naquela situação, triste diante dele, e o rei me disse, e o próprio rei investigou, perguntou para ele: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? A única coisa que convencia o rei dele estar triste se ele estivesse doente, mas ele não tinha doença. Está certo? E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Não estás doente? Não é isto tristeza de coração? Provavelmente estava com depressão, ou com mágoa, qualquer coisa. Então temi, ele mesmo disse que ele teve temor. Nós temos muitos temores hoje, nessa peregrinação. Temores de muitos e muitos níveis. E disse o rei: viva o rei para sempre. Ele, reverentemente, em obediência ao rei, ele chegou: viva o rei. Essa era a saudação que o representante, ou o copeiro, tinha diante do rei. Alguns dizem que ele era eunuco. Não sabemos se ele realmente é eunuco, porque eunuco tem outra conotação na Índia, mas eu não vou nisso para não gastar o tempo, eu não vou demorar muito, porque o tempo está correndo. Viva o rei! Olha só, ele começou com um tipo de elogio e respeito. Viva o rei! Como diz na Inglaterra, Hail the Queen. É a saudação à rainha ou ao rei, ou Hail the King. O que acontece? Como não estaria triste o meu rosto, aí ele fala assim, é como se fosse um rogo diante de Deus. Ó rei! Ele agora começa a ter coragem. Como que eu não posso estar triste? Se você estivesse nos meus solados, nos meus sapatos, se você soubesse a pedrinha que eu carrego no meu sapato, você não perguntaria. Ele não falou isso, mas por inferência, o tom de voz era querendo um socorro imediato. E ele agora está perdendo ao medo aos poucos. Como está escrito eu, meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros, os meus pais, meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Olha o milagre de Deus, olha a mão de Deus agora intervendo na história e no problema. Que me pedes agora? Ele mesmo pergunta para ele: que me pedes? Então orei ao Deus dos céus. Oração. Todo o capítulo 1 sobre oração. E se a igreja não ora e não evangeliza, ela fossiliza. A oração é tão importante, é como se fosse um míssil intercontinental que atinge os céus. Se você quer ser um homem ou mulher, um crente, para impactar a sociedade, a sua casa e você mesmo como indivíduo, você precisa da oração, um dos ingredientes indispensáveis na sua vida espiritual e o seu crescimento. Que me pesa agora, e então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Essa foi a petição. Mas Deus estava trabalhando, e Deus já estava preparando algo, que você vai ver agora. Que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para quem edifique. Ao versículo 6. Então o rei me disse, de repente há uma síncope, há uma ruptura aqui. Algumas Bíblias colocam essa frase aqui entre parênteses. Quem que aparece aqui? Você viu no início eu falei que nem a mulher podia ficar ao lado do rei? Eu citei Provérbios para provar que Deus faz o contrário. Deus inclina o coração do rei. E Deus inclinou o coração do rei. A própria pergunta a Neemias, o que ele deveria, qual a sua petição, já é Deus trabalhando, porque o rei não é suposto a fazer essa expressão, porque a palavra dele era irrevogável. E o que é que acontece aqui? Estando a rainha. Aqui estão falando do problema, os carros a fogo, os problemas de Neemias, depressão e outras coisas mais, e de repente surge essa mulher aí. Você não sabe o papel da mulher. Muitos interpretam mal o plano de Deus na vida da mulher. Eu não estou aqui defendendo o feminismo, não estou defendendo nada, não é isso não. Biblicamente falando, teologicamente falando, e vocês vão ver por quê.
que isso é verdade. A rainha estava lá, ao lado dele. Como pode ser isso? Assentada junto a ele. Do ponto de vista humano, isso é impossibilidade. Deus é o Deus do impossível. Você pode confiar nesse rei, nesse Deus, louvá-lo, engrandecê-lo, obedecê-lo, que ele será fiel até a consumação dos séculos. Eu vou dizer por que a rainha estava lá. Por inferência, essa rainha não foi o rei que decidiu. Essa rainha foi o Senhor que preparou. Sabe por quê? Como a mulher tem 6 sentidos e o homem só 5, então eu explico por quê. Porque a mulher, ela tem mais empatia do que o homem. A mulher tem grande influência sobre o marido. A mulher tem um papel na redenção. Maria, por exemplo, trouxe o Redentor. E a mulher tendo esse papel de intercessora. Por que as orações você só vê mulher e não homem? Poucos homens. E Deus preparou essa mulher, sabe para quê? Ela estava ao lado dele para Deus dizer, olha, colocou na mente dela. Dá um toque nele. E ela chega no rei e diz assim, ó rei, esse rapaz tem sido tão fiel, ele tem preservado a sua vida. Isso foi para amolecer a fúria do rei. Para ele permitir, Deus usou isso para ele permitir, a partir do momento que ele ouviu o pedido da mulher. Deu para entender? Deus ouvindo a oração e usando um meio quase impossível. E isso não é só o único exemplo. O livro de Esther, onde o nome Deus não aparece, nós temos uma história, uma narrativa quase semelhante, Deus usando uma mulher para se casar com um rei, para fazer quase o mesmo trabalho de libertação, porque Amã queria destruir os judeus. Você não crê que esse Deus é maravilhoso? É. Ele o é. Deus é bom. E o que acontece aqui é, começou a dar as cartas para ele passar nas fronteiras, que era muito difícil. Aí vem o 7, aí no 6 ele pergunta, e aprove ao rei enviar-me, apontando eu um certo tempo. O rei concedeu tudo isso, tudo que Neemias pediu, ele fez. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. E ele fez, eu estou saltando aqui, porque não dá tempo, eu vou terminar muito em breve. E o rei me deu, mas deu esses requisitos, essas coisas, essas ferramentas, para que ele cumprisse a missão. Ele disse, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aí o versículo 9. Então vim aos governadores da além do rio, e deles as cartas do rei. Ele tinha que conseguir visto para passar, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, providenciou uma carruagens, exércitos. Não foi uma missão fácil. Isso aqui mexeu com todo o reinado. Deus faz isso. Deus mexe com toda a estrutura, e derrubando toda a estrutura e toda a fortaleza de Satanás. E no versículo 10, porque ouvindo Sambalate, símbolo de Satanás, como ele faz na vida contra os crentes, querendo joeirar você, como ele queria fazer com Pedro, ele faz isso. Aqui Sambalate, e depois vem Tobias, e mais adiante você vai ver mais um outro, terceiro, o arábio. Aí o que acontece? Ele colocou desencorajamento. Há muitas pessoas em sua vida que desencorajam o seu progresso. Muitas, e temos discernimento e cuidado. Pessoas que são muito chegadas a você, muitas vezes, podem ser pedra de tropeço. Confie em Deus. Realize o seu sonho que Deus colocou em seu coração. E muitas vezes guarde o silêncio, porque Jesus guardou o silêncio também. Aí depois no versículo 11, cheguei a Jerusalém e estive ali, ele guardou segredo.
Tem certas coisas que nós não devemos expor nem para os nossos cônjuges, porque é você e Deus. Embora tenha referências na Bíblia que confessemos as nossas necessidades um ao outro, mas há o lugar para o silêncio por um certo tempo. Que as pessoas vão entender mal, vão começar a fazer falsos julgamentos, pensamentos preconcebidos contra você, e destrói a sua personalidade, e divide a igreja, e divide a família. E de noite me levantei, eu, poucos homens comigo, e não declarei a ninguém. Olha só. Porque meu Deus me pôs no coração, sobretudo aquilo que Deus coloca no seu coração. Coisa que você tem convicção. E nunca desobedeça a Deus quando Ele fala a sua vida de uma forma fidedigna e acurada. Aí diz mais. Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém aquilo que Ele queria que eu fizesse, e não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Só tinha um jumentinho, algum jumento, algum animal. E à noite saí pela porta, secretamente ele saiu pela porta, vendo os muros, a destruição dos portões ou das portas queimadas a fogo, destruídas. Percebeu? Tudo isso. Ele começou a dar uma volta ao redor, ele não dormiu. Ele venceu a insônia para ir ver o que estava acontecendo, para depois concretizar o início da edificação. E Deus quer que nós também iniciamos a edificação espiritual em nossas vidas. Aí ele foi em vários lugares e passei a porta, e como Israel, como Jerusalém tem 12 portões, o portão do monturo, onde passava o lixo, o portão do gado, o portão das ovelhas, eram portões, cada portão tinha sua função. Então aqui você vê Deus falando a ele. Então ele foi no versículo 15, então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, entrei, e assim vai. Verso 17, então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada. Que as pessoas perguntavam, ele não falava. Só depois, no tempo certo, ele se abriu e falou os problemas, a problemática que Israel ou que Jerusalém estava passando. E 18 diz assim: então declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras. Tudo que Neemias fala aqui é glorificando a Deus. Ele não diz que foi o rei, ele não diz que foi a rainha. E a rainha aqui, símbolo da igreja, eu não estou dizendo essa rainha, né? Mas a mulher é símbolo da igreja, é a noiva de Cristo. Então a mulher tem esse papel redentivo, certo? Mas mesmo ela, Neemias aqui não menciona, não elogia. Tudo ele aqui é com relação a Deus. E o 19, o que ouvindo Sambalate, de novo, ele não desistiu, Satanás é assim. Ele é um intruso na vida do crente. Ele vai e volta. Ele fez isso com Jesus 3 vezes. Ele foi, deu uma volta. A Bíblia fala do dia mau. E quando a Bíblia diz do dia mau, esteja preparado, porque aquele dia que você não espera, alguém morreu de repentemente, e você recebeu um diagnóstico de um câncer, aquele dia mau, e que muitos crentes, se não estiverem preparados espiritualmente, cedem. E muitos perdem a fé quando esse dia mau vem. E para vencermos o dia mau, nós encontramos as passagens de Efésios capítulo 6, 10 em diante, a armadura do crente. Que é a armadura mais forte para derrubar as fortalezas de Satanás. 2 Coríntios 10, 3 e 4 diz a mesma coisa, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Eu creio que Neemias tinha toda essa armadura para passar por tudo isso. Deus trabalhou na vida dele. Deus trabalhou, porque Deus ouviu a oração dele 4 meses depois, no mês de Nisan, que corresponde a março e abril. E eu poderia falar muito sobre isso, mas o tempo não me permite, porque eu vou falar como o título sugere. A vida de Neemias e o papel da igreja, também missões. Eu gostaria de dar não como repreensão, mas como exortação, que é encorajamento, usando aqui o crescimento espiritual da igreja. Como já falei, Neemias anda paralelamente, o livro de Neemias, porque ele é um tipo de Cristo. A mulher ali Deus usou como intercessora, certo? Assim como a mulher intercedeu
certo? Deus colocou a mulher para interceder por Neemias. E Jesus foi intercessor entre Deus e o homem. E a mulher é intercessora para ganhar as nações, para orar pelas nações do mundo. Mas não quer dizer que os homens não orem. É necessário que todos oremos. E então aqui vai a igreja também tem como uma tarefa: discipular. Neemias foi discipulado. A Bíblia diz: ide ensinai e guardar todas essas coisas. O quê? É isso aqui. Através da palavra de Deus, a pregação, que a gente fala o querigma, que é muito importante na Bíblia. E aqui você vê o ide de Jesus. E diz: à medida que você vai, faça essas coisas. 28, 19 e 20 de Mateus. Segundo, edificar os seus membros, como Neemias foi edificar os muros. Na leitura, na prática da sola escritura. Porque a Bíblia hoje não é mais a sola escritura dos reformadores. Hoje a Bíblia tem se tornado um livro mal interpretado, influenciado pela cultura secular. 3. Preparar os candidatos à missão de evangelizar dentro do contexto cristocêntrico. Cristo, a preeminência. Cristo, o Senhor. Cristo, o Salvador. Cristo, o intercessor. Treinar líderes para perpetuar essas pessoas para os campos de trabalho, preparados, como a Bíblia diz, como Neemias se preparou para tal tarefa. 5. Firmar os membros nas Santas Escrituras. Se esse livro não te mudar, nada mais te muda. A Bíblia, ela é a bússola de Deus, porque há muitas pequenas bússolas que estão levando as pessoas a destinos diferentes. E você e eu precisamos de discernimento do Senhor para saber se eu estou realmente seguindo a bússola de Deus, porque as bússolas que apresentam no mundo, muitas vezes a internet, o Google, pode te dar bússolas, você pega um caminho diferente, despreza essa bússola, a palavra de Deus, a sola Escritura. Você começa a se desviar de Deus, como aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra perdeu Jesus de vista. Era um celeiro, hoje se torna um campo missionário. Não dá mais tempo, vou terminar já. Agora diz a formação do caráter cristão. Certo? O caráter cristão envolve comportamento na sociedade, pontualidade, isso é espiritualidade. Palavra sincera, promete e cumpra. Hoje falta em nosso meio isso. É necessário um discipulado para que as pessoas sejam crentes que venham impactar o mundo. Estudar a palavra de Deus, estou dando muita ênfase nisso. Estudar a palavra de Deus e guardá-la, não só lê-la, mas guardá-la. Examinar a palavra de Deus como se come um peixe, separando as espinhas, como os bereanos, em Atos dos Apóstolos. Você estava falando, eles viam e checavam se aquilo que estava falando era de Deus, ou era do seu próprio entendimento, da sua religiosidade, ou de uma teologia macabra, espúria, destituída da presença de Deus. Orar constantemente. Orai sem cessar, está escrito, é um mandamento que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. É um mandamento. A prática do louvor. Temos que separar o sacro do profano. Um dos problemas que a Inglaterra enfrentou exatamente. As novas religiões, os novos pensamentos, a teologia mundana, o autocriticismo, que nasceu na Alemanha, interpretar a Bíblia a seu bel prazer, e assim vai. A prática do louvor, temos que ver a letra do hino. Esse hino está glorificando a Deus, examine o conteúdo desse hino. Louvamos a Deus no banco, mas o hino está contradizendo a mensagem, porque o hino é bonito, a verdade não é hino, é simplesmente uma música. Hinos se referem
a santidade. O profano desvirtua. A atitude de gratidão. Quando nós somos gratos diante de Deus, reclamamos, murmuramos, a semelhança do povo judeu, lá quando estava passando, saindo do Egito, Deus libertando um povo do Egito, como Deus tem liberto você desse mundo, e as ninharias desse mundo nos atraem para voltarmos ao Egito deste mundo, e tiveram que dar volta por 40 anos, coisa que poderia levar no máximo um mês caminhando, que o próprio Jesus foi levado, era 150 quilômetros no máximo de Jerusalém até lá, 40 anos, porque eles não passavam no teste. Você vai fazer um teste para um emprego, você falha, você está perdendo tempo. O problema de Israel no deserto foi murmuração. Deus tinha provido tudo, agora eles murmuravam. Deus disse: dá outra volta, você não está pronto. Dá outra volta, dá outra volta. 40 anos. Morreram 25 mil, depois foram mordidos de cobra, essas coisas. Só 2 puderam contemplar a cidade santa, Josué e Caleb. Josué, um grande personagem na Bíblia. A palavra Joshua, no hebraico, quer dizer Salvador. E um tipo de Cristo também, o capitão da nossa salvação, Jesus Cristo, mas o amor, a palavra Jesus, vem daquela mesma raiz. E no grego é Iesos. A gratidão a Deus em qualquer situação. Ai, está doendo, como que eu vou dar? Continue. Ai, está doendo, mas continuamos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus vai intervir. Ele não deixou de ouvir, ele ouviu, mas não atendeu ainda, mas aguarde. Ezequias orou 15 anos, estava suposto a morrer, e Deus ouviu, porque Deus prometeu, em Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter aos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele pode sarar o seu coração. É o Deus do impossível. Quase concluindo. Comunhão e harmonia entre os membros do corpo de Cristo. Essa harmonia, eu tenho visto aqui, de um certo modo, uma harmonia até os irmãos, assim, se envolvendo no ministério. Amém por isso, mas pode melhorar, crescer cada vez mais, porque a graça de Deus, a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. O próprio Jesus levou 30 anos aprendendo, e o menino crescia em estatura e se fortalecia. Mas o tempo de Deus veio para Jesus se manifestar. Deus pode estar fazendo a mesma obra na sua vida, preparando você para algo que só Ele sabe. Confissão dos nossos pecados diários, 1 João 9, se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo e assim por diante, não vou muito além disso. E a guerra espiritual, na qual vocês estão envolvidos. Esta você tem que dar muita atenção, prestar muita atenção nesse item aqui. A guerra espiritual que você está envolvida, e ela não termina. E até recomendaria para que vocês lessem uma grande alegoria que foi escrita por John Bunyan. É um livro chamado O Peregrino. Quem já leu esse livro? O Peregrino. É uma alegoria que fala da jornada do cristão. Os vendavais, às vezes o cristão quase perdendo fé, os laços de Satanás e a rede, sem saber, porque os dardos de Satanás são invisíveis. E você pensa, e culpa Deus, pensando que é Deus que está pensando, mas os laços invisíveis, os flashes, o fogo, só de noite você conseguiria ver, não é? Satanás não usa durante a noite no caso, para você não ver. Então ele faz isso. Conclusão. Mas tem um item mais, só isso. Amor e preparação para a vinda de Cristo. Um assunto que ficou no hall do esquecimento. Quase não se fala da vinda de Cristo. Nós somos uns sonhos, muitas vezes uns sonhos que não vão se cumprir. Jesus, alguns até no seu próprio âmago, no seu íntimo, diz, eu não gostaria que Jesus viesse agora, eu preciso me casar, preciso comprar um apartamento, eu estou trabalhando duro, gostaria de gozar um pouco dessa. Eu sei que tem pessoas assim, eu já ouvi. Conclusão, a vida de Neemias retrata a reconstrução dos muros de Jerusalém, numa dimensão física. Enquanto a igreja tem a tarefa de reconstruir os seus muros numa dimensão espiritual, a fim de levar o evangelho em toda parte da terra.